depois os que são de Cristo na sua vinda, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda. Glória a Deus, aleluia. Pai querido e amado, Deus santo e poderoso, te agradecemos por mais uma noite, ó Pai, podemos estar aqui te adorando e te exaltando. Pai querido e amado, fala aos nossos corações, que a tua palavra possa ecoar no coração de cada irmão aqui presente. Pai querido e amado, nos abençoa e tende conosco hoje e sempre. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabemos que a morte, ela passa a ter vigor na terra quando o homem peca. Lá no Gênesis, quando Deus cria o mundo, cria o homem, Deus dá uma ordem, um mandamento para Adão. E ele diz para não comer do fruto da árvore, pois se comesse o fruto da árvore do bem e do mal, certamente ele morreria. Mas o homem, quando come o fruto e desobedece o mandamento, a ordem de Deus, ele passa a morrer espiritualmente. Mais à frente, no capítulo 4 do Gênesis, a primeira morte, o primeiro homicídio físico, a primeira morte física acontece quando Caim mata o seu irmão Abel. Então, a partir desse momento, a morte entra em vigor. A morte, ela passa a ter domínio nos homens sobre a terra a partir de Adão. Como no versículo que lemos, a morte, ela veio por um homem, Adão. Mas a ressurreição também veio por um homem, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ao passar do tempo, para que o homem se aproximasse mais de Deus, e para que os seus pecados fossem, em parte, perdoados, era necessário sacrifícios, sacrifícios de animais, sacrifícios com sangue. Glória a Deus. Nós vemos que Abel, ele apresenta o primeiro animal. Abel, ele dá o seu melhor para Deus. Ele pega o cordeiro mais novo de todo o seu rebanho e oferece a Deus. Mais à frente, quando nós entramos na lei, nós vemos também sacrifícios. Deus pede também sacrifícios de animais. Porque para o pecado ser perdoado, é preciso morte com sangue. E assim é feito. Mas, para que nós reatássemos a nossa aliança, a nossa intimidade com Deus, era preciso uma morte perfeita, uma morte sem mancha, uma morte sem pecado. E para isso que Jesus vem à terra. Em João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. João, o que é Logos? Logos em grego significa verbo, significa palavra. Então a palavra, ela vem à terra, a palavra, ela caminha entre nós, e a palavra estava no princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo era Deus. Me explica melhor, João. Lá no Gênesis nós vemos uma pluralidade que testifica a Trindade no Antigo Testamento. O que é a Trindade, João? A Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Então me prova na Bíblia, João, a Trindade no Antigo Testamento. No sexto dia, quando Deus cria o homem, há uma pluralidade na palavra. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural. Significa que o homem foi criado a partir de mais de um. Nós vemos em Gênesis 1
que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vemos Deus criando todas as coisas, nós vemos o Espírito pairando sobre a face das águas, e nós vemos a palavra, nós vemos o verbo, haja, nós vemos Jesus, o haja, por quem Deus cria todas as coisas. Mas se a gente para prestar atenção nesses 4 versículos, a Bíblia vai dizer: Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra não estava no seu estado perfeito, a terra não estava na sua melhor condição. Por quê? Porque na terra ainda não havia vida, na terra ainda não era capaz de suportar a vida. Por isso a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, pairava sobre a face das águas, porque enquanto a terra precisava ser aperfeiçoada, o Espírito de Deus não só andava, ele vinha aperfeiçoando, ele vinha preparando a terra para quando Deus dissesse através de Cristo: haja, a terra fosse completamente perfeita. E assim é comigo e com você. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e buscarei, para que onde eu estiver, também estejais comigo. Como assim, João? Me explica melhor. Ou seja, Jesus, ele vem à terra, Jesus morre pelo meu e pelos seus pecados, Jesus, ele é assunto aos céus, mas quem fica na terra? Nós somos imperfeitos, nós precisamos ser reparados, nós precisamos da melhoria de Cristo. Mas quando Cristo sobe aos céus, ele não nos deixa sem preparo. Há o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, pairando sobre a nossa vida, aperfeiçoando as nossas vidas, para que lá na frente, quando Jesus vier nos buscar, nós possamos estar plenamente perfeitos, para que Cristo nos leve para morar com Ele na glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Já foi falado por mim que o sacrifício teria que ser perfeito. No Antigo Testamento, para os sacrifícios ocorrerem, Deus manda Moisés criar um tabernáculo, o lugar da expiação dos pecados e o lugar da presença onde Deus descia com a sua glória. Nós vemos o tabernáculo separado em 3 partes. Eu já disse isso aqui uma vez: átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio todos podiam ir, levavam as suas ofertas. No lugar santo apenas os sacerdotes. No lugar santo dos santos apenas o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote não entrava no santo do santo de qualquer jeito. Em Êxodo capítulo 28, Deus vai mostrar a Moisés como é que o sumo sacerdote devia entrar, porque o sumo sacerdote não poderia entrar na presença de Deus de qualquer jeito e de qualquer maneira. Para entrar na presença de Deus, ele teria que estar limpo. Primeiro ele precisaria se lavar, e depois ele precisaria usar uma veste. Que veste é essa, João? Ele precisaria colocar uma mitra na sua cabeça, ele precisaria usar um éfode, ele precisaria usar um manto, ele precisaria usar uma túnica bordada, ele precisaria usar um cinto. Não é de qualquer maneira que entramos na presença de Deus. Quando Moisés está diante da sarça ardente, Jesus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu vai pisar é terra santa. Não pisa em terra santa de qualquer maneira. Para entrar na terra santa é preciso deixar a sandália para trás. Para entrar no lugar santo dos santos é preciso deixar as impurezas para trás. Tem crente hoje em dia que vem para a igreja, acha que tem que vir de qualquer maneira, tem que pregar de qualquer maneira, tem que cantar de qualquer maneira, tem que adorar de qualquer maneira. Não se adora de qualquer maneira. Para adorar, você tem que adorar em espírito e em verdade. Para você pregar, você tem que estar alicerçado dentro da palavra que é Jesus Cristo, o verbo que se faz carne, o verbo que anda e morre entre nós. Glória
Glória a Deus, aleluia. Tem crente que vem para a igreja apenas para conversar. Tem crente que vem para a igreja apenas para ver a namorada. Tem crente que vem para a igreja para estar no celular, sempre mexendo, sabe se Deus é o quê? Mas Deus está vendo. E a mão de Deus, quando pesa sobre o crente, é um ai muito doloroso. Então tira os sapatos antes de entrar na presença do Rei. Deixa as coisas velhas para trás, para você poder pisar na presença do Rei. Glória a Deus, aleluia. Já li o capítulo 14 de João, onde Jesus faz uma promessa que iria aos céus e que voltaria para nos buscar. Só que lá na frente, João, ele testifica Cristo nos céus. Porque muitos podem pensar, muitos pensam que Cristo foi apenas um profeta, que Cristo foi apenas um homem, como os mormons, como os muçulmanos acreditam que foi apenas um profeta que veio à terra com uma boa índole. Mas João, ele vai testificar a ressurreição e ele vai testificar Cristo nos céus. Em Apocalipse capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, João está na ilha de Patmos. Roma aprisiona João na ilha de Patmos para que ele não propagasse o Evangelho, para que ele não continuasse pregando o Evangelho. Mas Cristo arrebata João e leva até os céus. E João vai testificar Cristo nos céus, dizendo que havia no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, e esse homem estava com a roupa até os pés, cingindo pelos peitos com cinto de ouro, a sua cabeça e os seus cabelos brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzente, a sua voz como de muitas águas, o seu rosto resplandecia como o sol. E João, quando vê a glória e soberania, João, ele testifica a morte de Cristo, mas João, ele vai ver Cristo nos céus, e João, ele cai como morto. Mas é uma coisa interessante dentro deste texto, porque João, por Roma, ele foi lançado dentro de um caldeirão com óleo fervente, mas pelo poder de Deus, João, ele sai ileso de dentro do caldeirão. Ele sai ileso. Então Roma decide aprisionar João para tentar calar, para que ele não pregasse o Evangelho. Glória a Deus. Só que quando Deus arrebata João aos céus, Jesus diz a ele: aquilo que tu vê, tu escreve. Glória a Deus. Roma tentou aprisionar João, afastando ele da igreja. Roma tentou calar João, afastando ele do mundo. Mas Jesus estava dizendo: eles podem tentar calar a sua boca, mas você tem olho para ver e você tem mão para escrever. Aquilo que tu vê, tu escreve. Podem tentar calar você. Se te calar, pisca, faz código Morse. Se tentarem arrancar seus olhos, faz mímica com a mão, mas prega o Evangelho. Se arrancarem a tua mão, tenta pregar com os pés. Se arrancarem todos os seus membros, você ainda tem a vida, testificando que Deus é na tua vida. E se tirarem a tua vida, o exemplo que você teve na terra, sendo crente fiel a Deus, permanecerá na terra para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a promessa de Cristo voltar para nos buscar, Cristo promete, e Paulo testifica a volta de Cristo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 18. Paulo, ele vai dizer: nós, só um minuto, vou abrir, Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus diz em João capítulo 14 que Ele voltaria para nos buscar, que onde Ele estivesse, nós estaríamos com Ele. E Paulo mais à frente nunca viu Jesus, mas ele testifica dizendo que estaríamos para sempre com o Senhor. Há uma geração que se passou, que quando a última trombeta tocar, ela será arrebatada, será ressuscitada, ela será transformada e levada aos céus. Mas também há uma geração que ela não verá morte, que se permanecer firme na rocha que é Cristo, não conhecerá a morte física, mas será arrebatada para junto de Deus. Para encerrar, como eu já disse, quando a morte ela entra no mundo através do homem, ela passa a ter um certo domínio. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que a morte passa para todos, a morte passa por todos. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, a Bíblia vai dizer que a morte ela reinava. Em Romanos capítulo 6, versículo 9, vai dizer que a morte tinha domínio. Mas Paulo, escrevendo a 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, vai dizer: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta ela vai soar, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível e serão transformados. Porque convém isto: o que é corruptível se torne não incorruptível, o que é mortal se torne imortal, e quando o que é corruptível se tornar não corruptível, e o que é mortal se tornar imortal, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Fica comigo, eu acabei de falar que em Romanos capítulo 5, versículo 12, a morte ela passou a todos. Eu acabei de falar que em Romanos capítulo 5, versículo 14, a morte reinava. E eu também falei que em Romanos capítulo 6, versículo 9, a morte tinha domínio. Voltando para 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 54, vai dizer: tragada, ó morte, a tua vitória. Tragada, ó morte, foi a tua vitória. A morte ela não tem mais domínio, porque Cristo morreu para cumprir a palavra. Tragada foi a morte, a tua vitória. Onde está a morte? A tua vitória. E onde está o inferno? O teu aguilhão. Cristo, Ele morreu para vencer a morte. Cristo morreu para que nós não mereceríamos a morte. Cristo morreu para que nós não sofrêssemos a morte eterna. Cristo morreu para nos dar a chance de sermos salvos por Ele. João, quando está lá vendo Jesus no céu, Jesus vai dizer: eis que eu tenho a chave da morte, e eis que eu tenho a chave do inferno. Eu morri para que aqueles que forem eleitos por meu Pai não morra, mas viva para todo sempre conosco nos céus. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia, Jesus. Deus disse a Adão que se ele comesse certamente morreria, mas a morte ela não chega a Adão naquele momento. Adão ele vai morrer com 930 anos. Por que a ira de Deus não desceu a Adão? Porque a morte, a ira foi descida em Jesus Cristo. Porque a ira de Deus não poderia descer sobre nós, para que nós pudéssemos ser salvos desde lá do passado. A promessa seria que a morte e a ira de Deus desceria sobre Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu encerro dizendo que nós devemos nos apegar mais às Escrituras e devemos nos apegar mais a Cristo. Como já foi dito aqui, estamos vivendo os últimos dias.
Cristo, Ele não tarda. Cristo, Ele voltará no momento exato. E nós devemos estar preparados para a vinda de Cristo. Nós não devemos entrar de qualquer jeito na presença. Nós devemos nos santificar, nos purificar cada dia, deixando o sapato para trás, deixando as sandálias do mundo para trás e colocarmos em nossos pés um sapato, uma sandália de santidade para caminharmos com Cristo por entre as nuvens. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, glória, aleluia ao nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o jovem já se prepara para louvar o sinal da ceia, amém? Oh, aleluia. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23.